Você sabia que, em tempos passados, meninos usavam vestidos e que existiam profissionais pagos para chorar em funerais romanos? Parece absurdo, não é? Pois a história está repleta de costumes e tradições que para nós, hoje, parecem no mínimo curiosas. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas dessas práticas antigas e você vai se surpreender com o que o passado nos revela. Fique até o final, porque você não vai acreditar no que vem por aí. Meninos usavam vestidos. Imagine por um momento que, até não muito tempo atrás, a ideia de vestir meninos com vestidos era completamente normal. Hoje, associamos vestidos exclusivamente a meninas e calças a menino, certo? Mas por quase um século, no mundo ocidental, isso não era uma regra. Todos os bebês e crianças pequenas, independentemente do gênero, usavam vestidos. A razão era prática, facilitar a troca de fraldas. E, na época, sem zíperes ou velcro, isso fazia muito mais sentido. Havia uma cerimônia chamada breeching, na qual, por volta dos 4 anos, meninos trocavam seus vestidos por calças ou shorts. Era um rito de passagem, e muitas vezes, essa troca de roupas vinha acompanhada de presentes, como espadas de brinquedo. E aqui vai um detalhe curioso. Algumas mães relutavam em fazer essa transição e mantinham seus filhos com vestidos até os 8 anos de idade. Foi somente após a Primeira Guerra Mundial que os padrões de moda começaram a se alinhar aos estilos que conhecemos hoje. Funerais romanos e os enlutados profissionais. Agora, vamos para um hábito romano um tanto peculiar. Imagine que na Roma antiga, os funerais eram eventos extravagantes. As famílias ricas contratavam profissionais pagos para chorar. E não estamos falando de simples lágrimas. Esses enlutados profissionais, geralmente mulheres, choravam alto, rasgavam as roupas, se cobriam de poeira e até arranhavam seus próprios rostos. No início, isso era visto como uma demonstração de respeito pelos mortos, mas as autoridades, eventualmente, acharam que essa exibição de emoções exageradas estava saindo do controle. Como resultado, a prática foi proibida, pois as autoridades alegaram que esse tipo de comportamento invocava sentimentos muito intensos e ia contra a ideia de uma vida tranquila para os cidadãos. Um episódio curioso, sem dúvida, não acha? Kilroy esteve aqui, o primeiro meme viral. Agora, um fenômeno que pode surpreender. Durante a Segunda Guerra Mundial, um simples desenho se espalhou pelo mundo como um verdadeiro meme viral. Imagine um homem careca, espiando por cima de uma parede, acompanhado da frase "Kilroy esteve aqui". Você acha que isso é moderno? Mas o fato é que esse desenho se tornou um símbolo global, pintado por soldados americanos em todos os lugares que podiam alcançar. Banheiros, paredes de ruínas e até em lugares secretos de guerra. O mais curioso é que Kilroy não era apenas um nome qualquer. Era uma referência a James J. Kilroy, um inspetor de navios que escrevia a frase para evitar fraudes no pagamento de rebitadores. Mas o que parecia uma simples brincadeira de marinheiro se transformou em algo muito maior. Soldados começaram a espalhá-la ainda mais, e o fenômeno chegou a intrigar até figuras como Stalin e Hitler. Como uma simples inscrição pode se tornar um marco tão misterioso da história? Casamento otomano. Luxo sem limites. Em contraste com esses fenômenos curiosos, temos o casamento da princesa Hatice Sultan, do Império Otomano, que foi um evento de proporções épicas. Esse casamento durou nada menos que 20 dias e teve de tudo. Desfiles grandiosos, fogos de artifício, competições e até uma árvore artificial decorada com folhas de prata. Você consegue imaginar a cena? O dote da princesa foi transportado por 86 mulas e incluía joias, porcelanas, tapetes persas e até móveis cobertos com pérolas.
Esse evento se tornou uma das celebrações mais luxuosas da história. Um luxo tão grande que parecia não ter limites. Entretenimento violento na Roma Antiga. Mas nem tudo na Roma Antiga era glamour e riqueza. O Coliseu, por exemplo, foi palco de uma das formas mais brutais de entretenimento já vistas. Combates de gladiadores, onde morreram cerca de 1 milhão de pessoas e milhões de animais. Era uma visão macabra, mas atraía uma enorme multidão. O que pouca gente sabe é que, após o grande incêndio de Roma, durante o reinado de Nero, os cristãos foram usados de maneira horrível. Alguns foram cobertos de piche e queimados vivos, usados como tochas humanas durante festivais. Embora a imagem de cristãos sendo jogados aos leões seja popular, não há evidências históricas que comprovem que isso realmente aconteceu. Mas o que é certo é que esses eventos horríveis ajudaram a preservar o Coliseu, que no século XVIII foi declarado um local sagrado. Roubo de túmulos para pesquisas médicas. Agora, um episódio assustador da história da medicina. Durante o século XVIII, para o avanço dos estudos médicos, os cadáveres eram essenciais para a dissecação. Mas como se obtinha essas matérias-primas? Bom, em Nova York, médicos começaram a roubar corpos de cemitérios, incluindo os de escravos e libertos. A falta de doações levou a essa prática macabra. As revoltas não demoraram a surgir. Em 1788, uma multidão invadiu um hospital ao descobrir que cadáveres roubados estavam sendo dissecados. O caos foi tão grande que resultou em mortes e na criação de leis para proibir esse tipo de crime. Obesidade já foi celebrada. Agora, algo que pode parecer incrível para os dias de hoje. Em tempos passados, ser gordo era motivo de orgulho. Hoje, vivemos em uma era que exalta a magreza. Mas antes, a obesidade era vista como um sinal de status e riqueza. Em uma época em que comida era um luxo, quem podia ostentar tamanha gordura era considerado afortunado. Até existiam clubes exclusivos para homens corpulentos, onde a medida da circunferência abdominal determinava o status. Os maiores membros desses clubes eram vistos como os mais prestigiosos, algo impensável nos dias de hoje, não é? Tradições de calçados ao redor do mundo. O significado dos sapatos ao longo da história também é fascinante. No Antigo Oriente Médio, por exemplo, os sapatos eram símbolos de autoridade. Beijar os pés de um governante era uma forma de submissão e respeito. No entanto, isso nem sempre ocorreu sem conflitos, como no caso do rei Carlos III da França e o líder viking Rollo. Quando Rollo se recusou a beijar o pé do rei, a cena resultou em um momento cômico, mas também marcante na história. Em outras partes do mundo, como no Oriente Médio, os sapatos são vistos como impuros. Exibir a sola de um sapato, por exemplo, é um grande insulto. Mas, ao contrário, em muitas culturas da Europa medieval, os sapatos eram associados à boa sorte. Atirar sapatos nos recém-casados era uma forma de desejar felicidade. Tradições de barbas ao longo da história. E o que dizer das barbas? Elas passaram por várias fases de popularidade. Na Grécia Antiga, eram vistas como símbolos de sabedoria e virilidade, mas caíram em desuso durante a era helenística. Só com o imperador Adriano é que as barbas voltaram a ser símbolo de status. Durante a Revolução Industrial, as barbas também passaram a ser vistas como uma defesa contra a poluição do ar. Na Europa medieval, animais que causavam problemas podiam ser julgados criminalmente, como aconteceu em 1457, em Savigny, França. Uma porca e seus 6 leitões atacaram e mataram outro porco. Diferentemente das práticas atuais, a porca foi acusada de assassinato, enquanto os leitões foram considerados cúmplices. Com direito a advogado e julgamento formal,
A porca foi considerada culpada e condenada à morte por enforcamento pelas patas traseiras. Já os leitões, embora cobertos de sangue, foram absolvidos por falta de provas. Esse tipo de julgamento era levado muito a sério na época. A porca ficou presa aguardando o julgamento, e o carcereiro cobrava pela alimentação como faria com um prisioneiro humano. Além disso, o carrasco recebeu o mesmo pagamento que cobraria pela execução de uma pessoa. Apesar de hoje parecer absurdo, esses processos refletiam a visão de justiça medieval, onde até os animais podiam ser responsabilizados por seus atos. E aí, o que você achou dessas curiosidades históricas? Deixe seu like se gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ah, e tem mais um vídeo incrível no canal que está aparecendo na tela agora. Não perca. Até a próxima e tchau.